povo de Deus, aqui é o cantor Carlos Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Meneleu Podcast. O nosso primeiro episódio de 2023. E aqui eu tô tendo a honra de receber o cantor Hudson Vieira. Tudo bem, Menê? Que Deus abençoe sua vida. É um prazer enorme estar aqui. E eu tô muito feliz, né? Abrindo o primeiro podcast do ano de 2023. Que alegria. Muito feliz de te receber aqui. Já acompanho seu trabalho há um bom tempo, desde na época, quando eu comecei, o primeiro trabalho que eu vi, se não me engano, a Tatiana Henrique, né, compartilhou os seus trabalhos, eu gostei bastante. Muito obrigado. E o que você tem de novo para esse ano? O que vai ter de interessante esse ano? Então, eu tô com um projeto de lançar 3 singles esse ano. E esse projeto ele fala muito sobre... são canções autorais, no caso, e são canções que falam muito sobre uma busca incessante da presença de Deus. Sim. São coisas não só que falam de cura, de milagre, de libertação, restauração, mas é um projeto que vai falar muito sobre a busca da presença de Deus. Então, assim, tem muita coisa boa chegando aí em 2023. Mas qual é a proposta de estilo? Tem algum estilo? Então, o estilo eu vou trabalhar já no mesmo ritmo que eu canto, que é um pop pentecostal, bem mais moderno, bem mais trabalhado. Bem diferente dos outros trabalhos que você fez. Ah, sim, eu já canto pentecostal, só que é um pentecostal mais antigo. Hoje eu tô querendo dar uma renovada. Eu tô perguntando essa sua parte bem eclética, né, com relação à música, que, por exemplo, eu sempre gostaria de imprimir estilos brasileiros, mas chegou um momento que, por exemplo, esse ano a definição é trabalhar com samba, que sempre foi o que eu gostei, o que eu sempre ouvi muito durante muitos anos. E você gosta de ser muito eclético ou de repente essa mudança para o pop pentecostal é realmente uma definição? É isso que eu quero, é isso que eu vou trabalhar durante a vida? Ou essa vertente bem eclética para você é o mais interessante? Assim, o pop pentecostal é porque eu cresci na igreja Assembleia de Deus e a gente sempre cantava as músicas pentecostais das cantoras mais famosas, Cassiane, Lauriette, nos corais, nos grupos de louvores. E aí também depois surgiu misturando um pouco o pop nas canções, e aí eu resolvi trabalhar também um pouco de pop no meu EP que eu lancei. O EP Sou Livre, que está disponível lá nas plataformas digitais, você pode acompanhar lá, Hudson Vieira. E também tem muito pop, tem canções pop, todas autorais, são 6 canções. Inclusive tem uma canção que ela está atingindo bastante o streaming, que é a Rasga os Céus, que é uma canção muito pop. Sim. E assim, as pessoas dizem, nossa, você está cantando até um pouco mais de coisa moderna. E assim, não tenho problema em misturar os ritmos, mas desde que seja algo que trate um pouco da minha essência. Sim. Entendeu? Que não dá pra você correr pra um samba que talvez eu não saberia cantar um samba. E por falar em essência, e como que tudo começou? Então, tudo começou... Você não é do Rio, né? Não sou do Rio, sou lá do Maranhão. Nasci em Imperatriz, mas passei a minha adolescência, uma parte da minha infância eu morei com meu pai no Pará. E a minha adolescência eu morei lá com os meus familiares, de parte da minha mãe, que foi meu avô também, que eu cresci na igreja. E na minha adolescência eu morei com eles, e com a minha mãe, com a minha família, os meus irmãos. Mas tudo começou mesmo aqui no Rio, né? O chamado para o ministério começou no Rio. Eu sempre cantei desde criança, desde os 3 anos de idade. A minha mãe dizia que naquela época, né, nos anos 90, a minha mãe falava que eu botava o meu ouvido na rádio para ouvir as canções e eu dizia de novo, toca de novo, para eu aprender. E eu sempre cantei essas canções na igreja, nos grupos de criança, e foi assim, a parte melhor de desenvolver o ministério mesmo, de profético na minha vida, de louvor, de ministração, foi aqui no Rio de Janeiro. E o CD, o meu EP, ele nasceu, as canções elas começaram a nascer desde 2017. Sim. E eu fui lançando 2017, 2018 e estamos aí até hoje. Então tudo começou com um projeto do EP ou algum momento antes que começou, assim, porque eu pelo menos, por exemplo, esse ano eu estou completando 25 anos. Comecei
era quase na vida adulta já. E assim, eu comecei não gravando trabalhos, mas comecei num grupo num Grêmio evangélico na escola onde eu estudava. E assim, antes do EP, qual foi realmente aquele start? É isso que eu quero da minha vida? Ou foi realmente no EP mesmo? Na verdade, antes do EP eu já compunha, né, muitas canções. Inclusive a Tatiane Henriques, quando ela lançou o CD, na época era CD ainda, ela gravou 5 canções minhas, sendo que 4 eram totalmente minhas e uma era com participação especial com ela e com o Lucas Gomes, né? Sim. Que também é até a canção que fala do CD dela, que é Além dos Limites. Sim, Além dos Não sei Limites, se você sim. conhece, Sim, mas conheço. se você quiser conhecer, tá lá nas excelente plataformas trabalho. digitais da Tatiane Henriques. É uma das minhas canções também. E aí eu tinha muitas canções. Só que eu dizia assim pra Deus, eu não tinha recursos, não tinha dinheiro, né? E eu sempre dizia pra Deus assim, Deus, em algum momento eu vou gravar essas canções, porque as canções que sobraram, né? Eu dizia, o que eu vou fazer? O que eu vou, né? Será que ainda eu vou continuar? E eu passei um momento difícil na minha vida, né? Em 2016. Que foi um ano assim em que eu descobri um trauma muito grande que eu passei na minha infância e questão também familiar que envolvia questão familiar. Você fica à vontade de falar sobre isso? Não, tudo bem, eu falo isso nas ministrações, eu falo isso para as pessoas que é falar de abuso sexual, né? Sim. Principalmente abuso sexual infantil. E quando você passa isso, tem um momento da sua vida que você não consegue entender, que na minha infância eu não consegui entender. Tanto é que nessa época eu morava com meu pai, eu cheguei pro meu pai e isso me marcou muito. E o meu pai não conseguiu acreditar em mim naquele momento. E por ele não acreditar, né, por eu ter falado que foi alguém de dentro da família, e ele me deu uma surra muito grande. E eu fiquei muito traumatizado. E por eu estar traumatizado com aquela situação que eu vivi dentro de casa, eu nunca mais falei sobre isso. Sim. E eu só vim falar disso depois de 10 anos, 12 anos depois, aqui no Rio, né, com um coração muito rebelde, muito revoltado, muito triste, muito, assim, não queria nem saber mais das coisas espirituais de Deus, porque eu já não acreditava que um milagre na minha vida pudesse acontecer. Entendeu? Então, assim, eu cheguei num estado de vida que eu dizia assim, pra mim acabou. E um dia eu tava muito ruim, eu cheguei do meu trabalho em casa, eu morava aqui já no Rio sozinho, até porque a história é longa e eu gostaria de resumir algumas coisas, porque eu vim pro Rio em 2009, sozinho, com a cara e a coragem, só através de um trabalho eu conheci pessoas e acabei ficando no Rio. Passei muita dificuldade aqui, né? Imagina, mas assim, quantos anos quando você veio? Eu tinha 17 para 18 anos. Já Então, tem um tempinho. Mas assim, você vindo pra cá, não tinha nenhum parente, não tinha amigos. Não tinha parente, não tinha amigos, não tinha conhecidos. Como é que foi esse start, você chegar com 17 para 18 anos e vindo do Maranhão? Foi revolta mesmo. Não, É mas vontade de sair de casa. Aqui, tipo assim, você pisou na rodoviária, né? Pisou na rodoviária. 4 dias e meio de viagem. O que eu vou fazer agora? Pois é. Isso é interessante, cara. Isso é interessante. Eu vivi numa família muito, assim... Eu vivi na minha família, não foi muito legal a convivência que eu vivia com os meus irmãos. Sim. Até porque a gente era de uma família muito humilde e a gente vivia numa disputa, assim, de sobrevivência. Então, quem conseguia sair para trabalhar estava conseguindo sobreviver. E a gente nunca teve apoio nenhum. A gente nunca teve alguém que dissesse, olha, eu vou investir em você, eu vou acreditar em você, eu vou investir no... Não, a gente simplesmente... cada um, quando os mais velhos começaram a estudar, a trabalhar, e assim, eu era muito rebelde com relação à separação dos meus pais, que eles se separaram, eu ainda era criança, mas eu carreguei esse sentimento de dor, de separação, porque eu não tinha pais que cuidassem de mim, certo? A minha mãe, ela pegou um fardo, que pegou os 6 filhos que ela tinha, eu sou o caçula da família. Eu fui o filho que mais demorou a ir morar com ela, enquanto os 5 já estavam morando.
porque eu queria ficar com meu pai, né? E o meu pai, ele, para mim, eu tinha uma visão do meu pai, do meu herói, do meu amigo, que cuidava de mim, que me buscava na escola, que me levava para a escola. Mas isso durou muito, assim, do nada mudou. Teve uma reviravolta, né? Depois que o meu pai realmente entendeu que a minha mãe não ia voltar para ele, né? Porque a minha mãe realmente decidiu separar e, enfim, ele ainda tentou se reconciliar com ela algumas vezes, mas depois, quando ela disse que não queria realmente voltar com ele arrumou uma outra família. E ele arrumou uma esposa, e essa esposa dele tinha 2 filhas também na mesma idade que eu, meninas, né? E o meu pai, ele começou a dar mais atenção para essas meninas. Imagina uma criança que o tempo todo está com o seu pai, né? Para onde o seu pai vai, você está junto. Seu pai vai andar de bicicleta, você vai. Seu pai vai trabalhar, você vai. Seu pai precisa fazer algum serviço, você está lá, né? Aprendendo, ajudando. Mas do nada isso muda, né? E aí ele começa a dividir a atenção com outras crianças e começa a me deixar ali de cantinho. E eu, né, com muito ciúme, assim, não entendia, porque meu pai nunca chegou para dizer, olha, eu vou arrumar uma esposa, eu vou colocar... Não, chegou do nada, de um dia para a noite entrou uma mulher dentro de casa com 2 filhas. E eu não entendi. Aí, na época, eu dormia com meu pai na cama, não podia mais dormir. Entendeu? Então, numa cabeça, assim, eu não estou justificando, mas numa cabeça de uma criança que não tem uma conversa, não tem um preparo, o que a criança vai achar, né? Eu lembro que nesse tempo de 10, 11 anos, 9, eu fiquei muito triste com isso. E eu quis ir embora. Né? E aí logo isso também aconteceu, o abuso e essa surra, e foi o start assim que eu disse, eu vou embora. Minha avó veio me buscar, eu fui morar um tempo com a mãe do meu pai, sofri muito também por ser rebelde. Ali mesmo, no Maranhão? No Maranhão, Imperatriz. Sim. Sofri muito porque eu estava numa fase muito rebelde, já não respeitava ela como autoridade dentro do lar. E aí disseram, a minha tia, a irmã do meu pai, falou assim, ó, vem buscar teu filho porque a gente já não está mais dando conta. Então, tipo assim, me pegou para levar para sua casa, não conseguiu trabalhar com você, joga para um lado, joga para outro, joga para outro, joga para outro. Foi quando eu fui parar de volta nas mãos da minha mãe, mas já muito revoltado. Minha mãe também não tinha muito tempo, porque ela tinha que trabalhar para sustentar a casa. Eu só via minha mãe chegando de madrugada dentro de casa. Eu não queria estudar. E, assim, nessa fase, minha mãe orava. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração, ainda que nesse momento de dor ela orava, Deus, envia alguém que possa cuidar do meu filho, porque eu estava entrando num estágio de vida, eu não sei se é estado ou é estágio, mas é isso. Então eu estava entrando num momento de vida de não ter respeito pela minha mãe, pelos meus irmãos, né? Eu apanhava praticamente quase todo dia. Todos os dias eu apanhava dentro de casa. Se não era pela minha mãe, era pelos meus irmãos mais velhos. E aí um dia Deus enviou uma irmã, né, que é a irmã Regina, cantora também. E essa irmã Regina, ela me encontrou na igreja e disse, você quer ir lá em casa almoçar? Num domingo à tarde, ela preparou um arroz com toicinho, uma saladinha ali e era caranguejo. E aquele foi o almoço mais especial porque eu me senti muito amado. Eu tinha 12 anos. E ela me chamou para almoçar. Ela tinha duas filhas mais velhas que moravam com ela, outra já tinha casado. E ela disse, você não quer morar aqui? Eu disse, mas como eu vou morar aqui? Tem que falar com a minha mãe, não sei. E aí foi um processo em que ela preparou um quarto que estava vazio na casa dela. E ela comprou um guarda-roupa, comprou uma cama. E eu me senti tão especial, tão amado. Comprou roupas para mim, comprou sapato. Ela começou a me acompanhar na escola, mesmo eu dando muito trabalho, porque não foi assim da água pro vinho que eu mudei. Então, assim, ela me acompanhou durante 3 anos. Ela também estava num processo de enfermidade muito grande, né? E eu a ajudava muito. Muitas das vezes ela acordava vomitando, eu ajudava ela a ir pro banheiro, né? Acudia ela naqueles momentos de dor, de aflição.
Mas foi um momento assim que eu disse, nossa, eu sou amado aqui, né? E aí eu fui crescendo ali tanto com Deus, né? Porque ela foi me ensinando a ser um verdadeiro cristão. Tive experiências lindas de ouvir Deus falar, eu vou te honrar, você não vai ser qualquer um, eu vou te levar além daquilo que você pode imaginar. E foi um momento legal ali da minha vida, na adolescência até os 15 anos, 16. Com os 16, meu avô, que era pastor da Assembleia de Deus, acho que em Cajapió, ele teve que se mudar para uma outra cidade e ele já não tinha mais os filhos ali para trabalhar com ele. Meu avô já de idade, ele veio conversar comigo e pediu para eu ir morar com ele, trabalhar com ele na igreja. Também passei 2 anos ali trabalhando, até os quase 18 anos, trabalhando com ele no ministério. Foi quando eu disse, não, agora já estou virando homem, né, adulto, eu vou procurar meu rumo. Voltei para a cidade da minha mãe, arrumei um emprego, e nesse emprego você tinha que trabalhar viajando, muitas das vezes. E nenhuma dessas viagens eu vim parar no Rio. E estou aqui até assim, hoje. Ela para vir, para ficar um tempo, voltar. Isso, uma semana. E ficou. Fiquei, até hoje. Até hoje estou aqui. Isso olha, que história maravilhosa, cara. Uma história... E como é que surgiu a primeira oportunidade para gravar esse EP? Sou Livre, né? Então, Sou Livre, né? Isso, Sou Livre. Sou Livre, essa canção ela nasceu num momento de muita dor. Foi quando eu tive depressão em 2016, que realmente foi quando deu esse start na minha vida de lembrar sobre o abuso que eu tinha sofrido, né? Sobre ter crescido no meio de uma família que, assim, cada um tentou por si só sobreviver e até hoje, né, cada um tem lutado, mas eu entrei num momento de depressão e eu tentei suicídio. Eu estava fazendo um acompanhamento médico, a médica passou alguns calmantes para mim e eu tomei essa cartela de 30 comprimidos, tudo num dia. Disse, acabou. Sabe aquele dia que você chega muito triste, muito revoltado? E falar sobre isso nesse tempo é muito importante. Porque a gente não entende o quanto Deus nos ama. A gente não consegue compreender que existe um Deus que ele pode sim nos levantar do mais profundo abismo. E sabe, Menê, é entender que há um propósito sim para a nossa vida nesse tempo. Sim. Entender que o nosso chamado, ele não é para nós em si nos vangloriarmos e dizer, eu sou o cara, eu sou bom, eu passei por isso, eu sobrevivi. Não, o nosso chamado é simplesmente para fazer com que as pessoas que nos ouçam nas ministrações que a gente vai, nas igrejas, nos congressos, nos cultos, nas palestras, onde quer que a gente esteja, na praça, entendeu? Porque muitas das vezes eu fiz culto dentro da comunidade aqui no Rio de Janeiro e eu falei do meu problema, do meu testemunho e muitas pessoas vieram e aceitaram Jesus. De pessoas que contavam, olha, hoje eu estava disposto a tirar a minha vida. Hoje eu estava disposto a fazer isso comigo. E essas pessoas serem abraçadas e sentir o real amor de Deus. Porque Deus ele nos ama incondicionalmente, ok? Ele só abomina o pecado que nós cometemos. Então, se nós escolhermos durante a nossa caminhada abandonar o nosso pecado, as práticas que nós muitas das vezes somos viciados em cometer e viver o real amor de Deus, tem tudo para dar certo. Então, quando eu passei por esse momento de tentativa de suicídio, eu tomei os remédios, com meia hora eu vomitei. Todos eles. Todos eles. Muita espuma, né? Eu vomitei. E eu fui para o hospital. No outro dia, eu estava muito mal, muito doente. E aí, um dos médicos me passou, né, viu que não tava nada legal comigo, né, passou alguns exames, passei por um psicólogo, e aí eu fui diagnosticado com essa depressão. E aí eu comecei a fazer um tratamento. Então, de 3 em 3 meses, eu frequentava o psicólogo para conversar. E em uma dessas conversas, ela me disse assim, olha, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Psicólogo. O psicólogo, não crente.
Mas por eu falar muito de Deus, ela falou isso pra mim. Deus tem muita coisa pra fazer na sua vida ainda. Só que você precisa liberar algumas coisas. Você precisa liberar perdão pro seu pai, que não te ouviu quando era criança. Você precisa liberar perdão pra sua mãe, que não teve tempo de cuidar de você, porque ela estava muito atarefada. Você precisa liberar o seu avô. Você precisa liberar as pessoas que um dia te fizeram mal, para que você não carregue mais essa culpa em você. E eu disse, eu não consigo perdoar essas pessoas. Eu não consigo fazer isso. Ela disse, você precisa liberar esse fardo. Esse fardo não é seu, você está carregando um fardo que não pertence a você. Entendeu? Todas essas pessoas, até o abusador, você precisa perdoar. Você precisa liberar ele. É fácil? Não é. Eu lembro de tudo o que aconteceu. Dói. Choro muitas das vezes. Mas eu choro no lugar certo. Eu choro nos pés do Senhor. Foi fácil liberar esse perdão? Não foi fácil. E não, você conseguiu não liberar é o perdão fácil. para todos? Assim, eu digo que todas as vezes que eu ligo para minha mãe, eu digo que a amo. Porque um dia eu falei com ela no telefone. Eu passei 2 anos, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu passei 2 anos sem falar com a minha mãe. Minha mãe, ela teve câncer e ela quase morreu no hospital. E eu com o coração endurecido. Sabendo de tudo, naquela época não tinha ainda o WhatsApp, a gente se comunicava ou por ligação mesmo, ou pela mensagem no Messenger do Orkut, ou alguma coisa assim. Então, assim, eu fiquei sabendo de tudo, até porque eu conversei com algumas pessoas e soube o que estava acontecendo. Mesmo assim, meu coração duro, não queria ligar. Mas aí eu soube depois, né? Eu passei um processo muito difícil nessa caminhada e eu decidi voltar a falar com a minha mãe e pedir desculpa por não ter falado com ela durante esses 2 anos. E ela disse para mim, filho, quase eu enlouqueci por não saber como você estava. Mas Deus confortou meu coração dizendo que estava cuidando de você. Eu decidi acreditar em Deus. Porque minha mãe me entregou para Deus, eu era criança nesse fato, quando ela falou que precisava de alguém que cuidasse de mim, porque ela não tinha tempo para cuidar de mim. Então, assim, ela sabia, por ser uma mulher de oração, que Deus estava cuidando de mim. E a gente se perdoou. E quando a gente se perdoou, eu comecei a ver os meus irmãos diferentes. Sabe? Aquele menino que era rebelde, que não tinha o respeito dos irmãos, que não tinha perspectiva de vida em nada, porque, gente, eu cresci num ambiente muito tóxico. Mas não é culpa dos meus irmãos. Porque a gente estava tudo doído, machucado. E hoje eu ouço os meus irmãos dizendo assim, menino, eu tenho orgulho de você. Você mostrou ser um homem corajoso, orgulhoso, e é um prazer assim te ouvir cantar, ministrar. Você é um homem de Deus. Sabe, há 1 ano atrás eu dei um abraço no meu irmão que mora lá com meu pai, e eu nunca senti esse abraço. A gente nunca se abraçou com tanta verdade, sabe? E eu chorei, ele chorou também. E eu pude sentir o verdadeiro amor de ter um irmão de sangue que eu posso contar. E assim, eu só agradeço a Deus por ter passado esse momento. Foi quando eu escrevi a canção Sou Livre, que fala que o amor de Deus é indesistível, inabalável e imutável. E essa canção Sou Livre, ela fala de tudo que eu preciso viver e eu canto ela até hoje. Porque viver liberdade não significa que você não está ainda enfermo, mas você está profetizando e está sendo curado todos os dias. Quando você perguntou para mim, foi fácil liberar perdão? Não foi, não é fácil. Não é fácil você liberar perdão e esquecer. Não é. Você sempre vai ser tocado de uma maneira que vai te trazer dor. Mas existe uma canção que fala assim: deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Então, eu ouvi essa canção a primeira vez, da Sara, e essa canção falou muito ao meu coração. Enquanto eu estou ali ministrando, Deus está me curando também.
Enquanto eu estou profetizando, Deus está profetizando sobre a minha vida também. Então, assim, é um processo. Você vai vendo o processo, você vai construindo cada dia uma pedrinha ali na tua trajetória e vai vivendo o melhor de Deus. Que história emocionante é essa, cara? Cara, que barra foi. Assim, o que você poderia falar para essas pessoas que estão passando por essa situação que você passou? Pessoas que querem iniciar um ministério ou querem retomar um ministério. Eu queria que você trouxesse para essas pessoas que estão assistindo a gente agora aqui uma palavra que pudesse trazer uma motivação importante para essas pessoas. Então, a minha palavra para você que está assistindo esse podcast hoje é entender que você não pode desistir jamais, porque ao desistir, você está deixando com que os teus sonhos, tudo aquilo que você projetou, não tivesse nada concreto. Você nunca precisa receber, às vezes, muitas vezes você vai, desculpa, eu estou um pouco nervoso, mas você vai procurar apoio e você não vai receber. Mas você tem que acreditar que existe Cristo, que acredita em você a todos os instantes. E esse mesmo Cristo, ele está disponível de todas as maneiras possíveis. Quando eu lancei esse CD, eu não tinha recurso nenhum. É um milagre, esse EP. Eu não tinha recurso. E eu estava trabalhando num lugar que estava indo tudo bem, assim. Era o trabalho dos sonhos, era o emprego que eu gostava de fazer, mas eu não tinha recursos financeiros. E uma semana para outra, tudo mudou. E eu fui mandado embora, porque Deus disse assim, olha, o teu tempo aqui já encerrou. Eu tinha recebido essa profecia uma semana que eu consegui esse emprego. E essa profecia, o pastor dizia assim, olha, você não vai ficar muito tempo ali. Eu disse, nossa, que legal, arrumei um emprego. Contei esse testemunho, porque já havia muito tempo que eu estava desempregado, eu contei esse testemunho na igreja, para que outros jovens pudessem também ser avivados com isso. E o pastor, nesse testemunho, depois que eu contei, ele disse, olha, mas Deus está me dizendo que você não vai ficar muito tempo ali. Eu disse, está repreendido. Eu preciso trabalhar. Mas nesse período de 2 anos, dessa trajetória que eu fiquei nessa empresa, eu cresci muito. E uma semana assim para outra, tudo mudou. E eu fui mandado embora assim, sem muita explicação. E eles entraram em acordo comigo e eu consegui receber um bom salário. E desse salário eu viajei, né? Eu tirei 1 mês de férias, assim, eu viajei para ver minha família e tal. Quando eu voltei, eu disse, e agora o que eu vou fazer? E Deus disse, vai gravar suas canções. Mas eu não tenho o dinheiro todo, mas eu vou te abençoar. E aí, nesse projeto que deu em torno de 18 mil só para gravação, né, eu consegui pagar todo esse montante de dinheiro, gravei essas canções e não tinha dinheiro para divulgar. Não tinha dinheiro para fazer clipe, não tinha dinheiro para nada. Foi quando eu abri uma empresa, né? Hoje eu tenho essa empresa até hoje, em sociedade com um amigo. E desse salário que eu retirei da empresa, eu consegui fazer toda a divulgação, todos os clipes. E é como eu estou sobrevivendo até hoje. É uma loja de bolo, né? É uma loja de bolo caseiro. Só que a gente faz de tudo. Faz bolo de festa, faz... Qual o nome? Bolo da Casa. Cantinho do Mandela. Cantinho do Mandela, pô, legal. Aqui no Rio. E, assim, graças a Deus, Deus tem abençoado muito. Né? Esse ano de 2022 foi o ano da mudança pra gente, onde a gente teve uma triplicação de serviço. Né? E eu falo para Deus, Deus, aumentou o serviço e está até difícil conciliar ministério com isso, mas graças a Deus, Deus tem dado tanto sabedoria a mim, quanto sabedoria ao meu sócio. Quando eu preciso sair, ele entende, ele tem me ajudado muito em tudo, me ajudou em todas as produções do clipe,
Ele cuida muito bem também com relação à divulgação do meu ministério. Tem também o Newton Barros, que a gente trabalhou bastante tempo. O Newton Barros, ele tem sido um abençoador do meu ministério, um divisor de águas. Eu sou suspeito para falar. Então, assim, Deus tem enviado recursos e pessoas que estão aí dispostas a sempre nos abençoar. Então, assim, não desista nunca, porque por mais que você não tenha o recurso necessário hoje, tem um Deus no céu que acredita em você e que é dono da prata e do ouro. E se você investir em terra fértil, se você plantar em vida, se você plantar em terras que muitas das vezes sejam áridas, mas você vai ver a mão de Deus trabalhar ali sobre a sua vida e você vai ver o milagre de Deus acontecer. Amém. Poxa, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado eu. Tá? E a gente vai, antes de me despedir, vou me despedir te agradecendo aí por você. Tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Deixe o seu like, seu comentário. Muito obrigado, Hudson. Obrigado por estar eu. presente. E aproveita e canta a música Sou Livre pra gente aí no Capela, para encerrar. Vamos lá, que a gente fala tanto, a gente ficava ficando... Assim, ó. Sou livre pelo teu amor, por tua graça que me alcançou. Eu sou livre por causa do sangue de Cristo Jesus, meu Redentor. Esse é o refrão. E continue me acompanhando lá nas plataformas digitais Hudson Vieira. E não se esquece de se inscrever aqui no canal do podcast do Menê. E que Deus abençoe sua vida, foi um prazer. Me acompanha também nas redes sociais, Hudson Vieira Oficial, em todas elas. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok também. Amém. Deus te abençoe. Esse aqui foi mais um episódio do Papo com o Menê Podcast.